Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje eu vou te contar os 3 pilares do aprendizado de idioma, tá? Essas são as 3 coisas que estruturam o inglês, o espanhol, qualquer outro idioma, tá? Fica até o final do vídeo para você conhecer. Então, o primeiro, vou comentar um pouco, não tá em ordem aqui, eu vou comentar um pouco de cada um e como eles ficam juntos depois. Então, o primeiro deles é vocabulário. O vocabulário são as palavras em si. Eu preciso ter um vocabulário, conhecer as palavras, saber as palavras que são ditas naquele idioma. Então eu preciso ter esse conhecimento. E muito diferente do que as pessoas pensam, não precisa ter um vocabulário muito grande para se comunicar a princípio. Então, a gente tem a regra de Pareto, inclusive se quiserem um vídeo específico sobre isso, comenta aí que já tenho essa ideia para fazer. Eu vou comentar o seguinte, no vocabulário, a, a regra de Pareto, ela é basicamente o 80-20, ela é 20% das palavras em inglês, de todo o vocabulário muito rico da palavra do idioma inglês, ele é responsável por 80% das interações cotidianas. Então, o que isso significa? O inglês tem mais de 160 mil palavras registradas. Esse número pode variar de um dicionário para outro, mas considerar mais ou menos 160 mil palavras. A gente não vai usar metade disso, vai usar menos que até 20% disso. Tem um estudo que diz, depois eu vou compartilhar também com vocês o link, se a gente souber as 600 palavras mais importantes, mais frequentes, a gente já consegue abranger 90% da comunicação cotidiana. Então, 600 palavras, tá? Então, a gente pensar nesse até numa fase, assim, e até avançada, se a gente considerar, assim, as 200 palavras, quase 80% do idioma do dia a dia a gente já abrange. A gente vai conseguir entender um pouco de séries, filmes, vídeos, tal. Então, se a gente estipular uma meta de aprender de 5 a 10 palavras por dia, que é viável aí, num estudo de uma sessão de 15 minutos, encaixa muito bem aprender no contexto, claro, com frases, imagens, sempre de 5 a 10 palavras por dia é o que eu recomendo. Então, você vê que em poucos meses você já vai conseguir falar e entender a quase 80% do idioma do cotidiano. Claro, vai faltar expressões mais avançadas, mais cultas, para um vocabulário específico, por exemplo, preciso ir no médico, preciso entender uma auditoria em inglês ou em espanhol, por exemplo, aí já é algo mais avançado, não é do cotidiano. Aí já é diferente, mas aí a gente vai aprofundando depois. Então, vocabulário são as palavras, realmente. A gente precisa aprender as palavras e aprender em contexto sempre, tá? Então, o que eu recomendo, você leia um texto, veja um vídeo, aí escreva as palavras que você não conhece. Escreveu as palavras que você não conhece, o próximo passo, entra numa inteligência artificial e pede para ele gerar frases com aquela palavra. Por exemplo, não conheço a palavra shirt. Ah, pede para o chat GPT, por exemplo, quero 5 frases com a palavra shirt. Ele vai dar 5 frases com a palavra shirt, aí você aprende no contexto, ver a palavra shirt sendo usada em diferentes frases. Por exemplo, I want to buy a green shirt. My shirt is black. Então, diferentes frases, você consegue ver no contexto a palavra, aí você fixa melhor aquele conteúdo. Então, vocabulário, tá? Pilar, vocabulário número 1. 2, tá? O 2, a gramática, tá? A gramática, que muita gente complica. A gramática não é algo muito complicado, tá? Ela é o quê? É o conjunto de regras que dita ali a ordem das palavras, vamos colocar assim. Então, é o assim.
Então, é o conjunto de regras que dita a ordem, a estrutura do idioma. Então, por exemplo, vamos supor que eu aprendo 3 palavras. Palavra 1, palavra 2, palavra 3. E a ordem correta é essa. Se eu falar a palavra 1, depois a palavra 2, depois a palavra 3, tudo bem, essa frase está gramaticalmente correta. Se eu falar a palavra 1, a palavra 3 e depois a palavra 2, eu posso ser entendido, só que a estrutura está incorreta. Por exemplo, a frase eu como bolo, por exemplo, são mais 3 palavras aí. Sujeito, verbo e o complemento aí, o substantivo. Eu como bolo, essa é a ordem correta. Se eu falar eu, bolo, como, eu posso ser entendido. Tudo bem, alguns não vão entender, mas muitos vão entender. Só que gramaticalmente a estrutura está correta, a ordem das palavras está incorreta. Então, eu como bolo é o correto. Ou se eu falar eu comer bolo, por exemplo, está incorreto também. A ordem das palavras estão corretas, só que a conjugação verbal, gramatical desse verbo está incorreta, ele está no modo infinitivo normal. Então, eu comer bolo está incorreto. Eu vou ser entendido se eu falar isso, vou, só que é um erro de gramática. Então tem que ser eu como bolo. Ou ela comer bolo, está incorreto. Ela come bolo. Então, essa é a gramática, tá? Basicamente, o conjunto de regras que indica a ordem das palavras e como é a declinação, a conjugação de cada uma conforme o sujeito, tá? Essa é a gramática, tá? Não vamos complicar. E ela, eu diria até que não é dos pilares mais importantes, assim. Se eu cometer um erro, como eu falei agora, se eu cometer um erro gramatical, eu ainda vou ser entendido. Agora, o pilar número 3, e talvez seja o mais importante, talvez não, é o mais importante. Pilar número 3, a pronúncia. Se eu cometi um erro gramatical, por exemplo, no outro exemplo, eu comer bolo. Tem um erro gramatical, mas as pessoas vão entender. Agora, na pronúncia, se eu não acertar na pronúncia, eu não vou ser entendido. Se eu falar, por exemplo, ao invés de eu falar açaí, eu falar acai. Por exemplo, eu errei totalmente a pronúncia, açaí. Então, eu errei o cedilha aí, a pronúncia. Ninguém vai me entender. Eu não vou conseguir ser entendido naquele idioma. Então, e é uma coisa muito... Tem idiomas que são, por exemplo, acho que o espanhol, nem tanto, tem poucos detalhes de pronúncia, o italiano também, alguns detalhes diferentes de pronúncia do português, mas para quem está aprendendo inglês e francês, por exemplo, são coisas que são idiomas que a gente precisa se preocupar muito com a pronúncia, porque há muitos sons diferentes do que o português. E às vezes os dois sons muito similares dentro do próprio idioma que eu posso me complicar. Então, vogal longa e vogal curta é muito diferente. Então, eu tenho que me atentar a esse ponto, então. Aí são os 3 pilares, pessoal. O vocabulário, que são as palavras, que é o que você diz. A gramática, que é a ordem como você diz, o conjunto de regras que diz a ordem como você diz. E terceiro, a pronúncia, que é a como você soa, tá? Como você articula o som do idioma. Então, esses são os 3 pilares do aprendizado de qualquer idioma. O ideal para uma sessão de estudo ser muito produtiva, você tem que incluir os 3, você tem que mesclar. Então, se você quiser, pode até fazer sessões separadas, sessões de estudos de 10 minutos focadas só em pronúncia, outra sessão só em vocabulário, mas o ideal é você mesclar para você reter o máximo de conteúdo possível, tá? Então, quando você faz uma sessão de estudo, mesmo que curta, mas que englobe um pouco de todos, que é você aprender novo vocabulário, aprender novas palavras, pronunciar elas e também a estrutura gramatical dentro de uma frase. Por isso que eu falo, não aprenda nunca palavras soltas.
Vou aprender, por exemplo, sheet. Tenho que aprender num contexto. I have a white sheet, por exemplo. Tenho um lençol branco. Então eu tenho que aprender para a frase a palavra no contexto, para eu ver a ordem que ela se encaixa, a pronúncia, porque só ela, avulsa, não é muito inteligente, tá? Então, essa é a dica de hoje, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Então, tentem mesclar sempre esses 3 pilares e vocês verão a diferença que faz no estudo do idiomas a médio prazo, tá? Se esse vídeo foi interessante para você, deixa o like, compartilha no grupo da família, sem dizer nada, compartilha com o seu chefe, todo mundo, e se inscreva, o mais importante, se inscreva no canal, vai ter vídeo quase todo dia nos próximos meses, e vou deixar na descrição os links, na bio também tem todos. Se quiser entrar em contato comigo, fico à disposição aí. Agora, se esse vídeo não te ajudou em nada, aí não precisa. Aí pode sair do canal, não assista mais, mas eu acredito que vai ser muito positivo. Testem aí na próxima sessão de estudos e a gente se vê no próximo vídeo.